Ser um criado em Bridgerton era um pesadelo, não era como eles te contaram. Bridgerton adora mostrar os bailes, todo mundo elegante, como se a Inglaterra do século XIX fosse basicamente um grande romance de época. Só que tem um pequeno detalhe nessa fantasia toda que a série deixa de fora da câmera. Alguém precisava manter aquela casa funcionando. Alguém precisava acordar antes do sol para acender todas as lareiras, carregar carvão, polir prata, esfregar chão, arrumar 20 quartos, servir jantar, limpar o vômito depois da festa e desaparecer da vista antes que qualquer nobre tivesse que lembrar que aquela pessoa existia. Porque por trás de cada vestido bonito e cada jantar elegante da aristocracia britânica existia um pequeno exército de gente trabalhando até quebrar o corpo para manter aquela ilusão funcionando. A fantasia da era regencial de Bridgerton tem cheiro de suor, carvão e humilhação. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar de uma coisa que Bridgerton mostra como se fosse quase charmosa, quase elegante, quase confortável, mas que na vida real era um dos sistemas de trabalho mais duros da sociedade britânica, porque a aristocracia inglesa adorava falar de etiqueta, tradição e honra, só que nada daquela elegância funcionava sozinha. Cada jantar, cada baile, cada vestido absurdo que aparece na série só existia porque tinha um batalhão inteiro de criados vivendo dentro da casa, trabalhando sem parar para manter aquela máquina funcionando. E quando você começa a olhar de perto como essa vida realmente era, Bridgerton e o relacionamento da Sophie para de parecer romance bem rápido. Enquanto os Bridgerton dormiam em lençóis de seda, a casa já estava acordada. Em muitas mansões aristocráticas, o trabalho começava por volta das 3 ou 4 da manhã. E esquece o glamour, os criados dormiam em porões úmidos ou sótãos sufocantes, em quartos minúsculos, dividido por 3 ou 4 pessoas. Não existia meu quarto, existia apenas o seu posto. A aristocracia britânica, principalmente nesse período, o regencial e o vitoriano, que é posterior, transformou a moradia num sistema de castas vertical. O topo da casa, os quartos de dormir e os salões eram o palco da luz e da riqueza. O subsolo era o motor escuro. Para um único jantar elegante acontecer, a logística era de guerra. Você precisava do cozinheiro-chefe, dos ajudantes de cozinha que nunca viam a luz do sol, dos criados de mesa que faziam o balé das travessas, dos criados de vinho, das criadas de quarto, das arrumadeiras, dos mordomos que gerenciavam a prata e as chaves, dos cocheiros que moravam em cima dos cavalos e dos lacaios, que basicamente eram enfeites humanos escolhidos pela altura e pela beleza das panturrilhas. É sério, existia o mercado de trabalho que pagava mais para criados altos, porque isso dava status ao patrão. O criado não era uma pessoa, era um acessório de luxo com pernas. E detalhe, em meados do século XIX, o serviço doméstico era literalmente o maior empregador da Grã-Bretanha, mais do que a agricultura, mais do que fábricas da Revolução Industrial. A aristocracia detinha a terra, mas ela precisava dessa infraestrutura humana para validar a sua posição de classe. Se você não tivesse criados, você não era ninguém. O custo de manter esse exército, então, era altíssimo, mas era o que separava o gentleman do resto do mundo. Era um sistema de dependência total. O patrão dependia do trabalho para não ter que encostar numa vassoura e o criado dependia da benevolência do patrão para ter o que comer, às vezes não muito, e aonde dormir. E sem limite de jornada, tá? E talvez com um contrato mequetrefe que não te dava direito nenhum. Por exemplo, se a patroa decidisse que queria um chá às 2 da manhã porque teve pesadelos, a criada precisava levantar, acender o fogo e servir com um sorriso, ou seria demitida por insubordinação. Por isso, a eficiência da mansão dependia do medo de demissão, porque ser demitido sem uma referência era uma sentença de morte social. Você não conseguia outro emprego e acabava na sarjeta ou no prostíbulo em menos de uma semana. A hierarquia entre os criados também era quase tão rígida quanto dos próprios nobres. Arrumadeiras não falavam com ajudantes de cozinha, lacaios desprezavam quem limpava botas. O sistema incentivava a rivalidade interna, justamente para evitar qualquer união contra o patrão.
E como começava o dia dos criados? Uma criada de quarto, uma menina de 12, 13 anos, levantava antes de todo mundo, descia escadas estreitas e íngremes, as chamadas escadas de serviço, que eram projetadas para serem escondidas, apertadas e perigosas, e começava a guerra diária contra a sujeira e o gelo. O linho que ela vestia, a roupa, era áspera. O sabão que ela usava rachava a pele das mãos e o tempo dela não pertencia a ela, pois foi comprado pelo patrão junto com a sua dignidade. Já que eles passavam mais ou menos de 14 a 16 horas trabalhando e sem finais de semana. Eles tinham, com sorte, um único dia de folga por mês e olhe lá. Muitas vezes esse dia de folga era usado apenas para caminhar quilômetros até a casa da família e entregar o pouco dinheiro que sobrou do salário para ajudar os pais a não passarem fome. Eles raramente podiam sair da casa sem autorização expressa do mordomo ou da governanta. Se você fosse visto na rua fora do horário por um menino de recados, era considerado um vagabundo ou um desertor do posto. O corpo do criado era uma extensão da propriedade do patrão. Se a mansão precisasse de você às 11 da noite para limpar rastro de lama de um convidado bêbado, você estava lá à disposição o tempo todo, ponto final. A aristocracia britânica adorava encher a boca para dizer que os criados eram parte da família. Me poupa, né? Isso é a maior mentira corporativa da história. Eles não eram família, eles eram infraestrutura humana de baixo custo. Chamar de família era apenas o jeito que os nobres encontraram para justificar a invasão total da privacidade dessas pessoas. O patrão tinha o direito de ler as cartas que os criados recebiam da família no campo. Eles podiam proibir namoros, amizades ou qualquer presença até de um familiar que inclusive aparecia nos anúncios de emprego da época. Se uma criada fosse pega conversando com um homem no portão de serviço, ela era demitida por imoralidade. O sistema exigia a castidade absoluta dos pobres, enquanto os nobres ficavam cheios de amante e viviam em bordéis de luxo. Além disso, ao sair de casa com 13, 14 anos e até mesmo antes, eram jogadas na selva de Londres para serem moldadas pela disciplina da governanta. Elas perdiam vínculo com os pais, perdiam a identidade e passavam a ser chamadas apenas pelo sobrenome ou também por nomes genéricos que a patroa preferia. Você deixava de ser a Maria para ser a Jane, porque a patroa achava que Jane soava mais elegante na hora de chamar para limpar o pinico. A anulação do eu era o primeiro passo para garantir que o criado nunca questionasse. E tudo isso porque um criado que tinha vida própria era um criado perigoso. Ele podia conspirar, ele podia roubar informações, ele podia expor os podres da família para os jornais de fofoca. E então, manter o criado isolado, cansado e sem vida social era uma tática de contra-inteligência, muito esperto. E se você acha que o cansaço era o pior, espera até a gente falar sobre como o sistema era desenhado para que o criado nunca esquecesse que ele era um ser humano de segunda classe, se fosse considerado um ser humano, né? Vamos lá. Agora, imagine o seguinte, um lacaio parado no canto do salão segurando uma bandeja de prata, enquanto a elite discute a temperatura do chá. Ele não pode falar, não pode tossir e nem olhar ninguém nos olhos. O sistema de castas da aristocracia britânica era viciado em regras que serviam apenas para uma coisa: lembrar ao pobre de que ele era biologicamente inferior. Tinha regra para tudo. O criado não podia usar a escada principal da casa. Se ele fosse pego subindo os degraus de mármore onde a viscondessa desfilava, era rua na hora. Tinha que usar a escada de serviço, que era um buraco escuro, úmido e perigoso, onde muita gente quebrava o pescoço carregando balde de água quente. Eles não podiam comer na presença dos patrões, óbvio, e muitas vezes eram obrigados a ficar de pé durante 6, 8 horas seguidas num baile, sem poder sentar um segundo, porque ver um criado descansando era ofensivo aos olhos da elite.
Além disso, sabe aquelas casas gigantes que a gente vê na série? Elas eram projetadas com corredores duplos e portas escondidas, exatamente para que os mundos nunca se cruzassem visualmente. O sistema de campainhas, aquela fileira de sinos que ficava na cozinha, até aparece em Downton Abbey, era o controle remoto da elite. Cada som era uma ordem, um adestramento humano. Se o sino tocava, você corria. Se não tocava, você ficava na espreita. O nobre queria o conforto do serviço, mas ele tinha nojo da presença física de quem o servia. Era a hipocrisia máxima. Eu preciso que você lave as minhas calcinhas, mas eu não quero sentir o seu cheiro e nem ouvir a sua respiração enquanto você faz isso. E se você é alto, se daria bem naquela época. Os lacaios mais altos e bonitos ganhavam adicionais de salário, apenas para aparecerem na carruagem ou na porta da frente. Era o imposto sobre a beleza do pobre. É sério. O patrão exibia o criado como se exibisse um cavalo puro sangue. Vejam como eu sou rico, eu tenho 5 homens de 1,80 m só para abrir a porta para mim. Era uma objetificação tão profunda que o sujeito perdia o nome e virava apenas lacaio número 1, lacaio número 2. Mas se ficar de pé até as canelas incharem era ruim e espera só a gente entrar no quarto, onde as luzes se apagam e a moralidade da aristocracia cai junto com a cirola do patrão. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Nesse caso, nem isso. Porque para as mulheres, o andar de cima era um campo de caça. Não tinha Lady Whistledown para denunciar, não tinha Mamãe Bridgerton para proteger. E principalmente não tinha lei que salvasse uma mulher que o sistema classificou como propriedade de uso doméstico. Se o patrão decide que quer mais do que apenas o carvão aceso, que é o corpo dela, o que ela faz? Grita? Pra quem? Para o mordomo que deve o emprego ao lorde? Para a polícia que nem entra em Mayfair se não for para escoltar a carruagem? Empregadas domésticas eram o alvo mais fácil e mais barato da história britânica. O acesso físico era total e o risco para um homem era zero. Se um desses cavalheiros de Bridgerton decidisse atacar realmente uma criada, o máximo que aconteceria era um comentário de canto de olho no Clube dos Lordes. Agora, para ela, era o fim da linha. O sistema era desenhado para que a culpa subisse junto com o elevador de serviço e parasse direto no colo da vítima. E o auge do deboche da moral cristã, a gravidez. Se a porta fechava e 9 meses depois a barriga aparecia, o roteiro da aristocracia era impecável na sua crueldade. A criada era demitida por imoralidade, é sério. Ela era expulsa de casa, sem referência, sem salário e com uma criança no colo que tinha o sangue do patrão. Mas a honra do nobre continuava intacta na sala de estar, o lorde continuava sendo um bom partido e ela virava uma mulher caída que o sistema empurrava direto para a prostituição em East End ou para a morte por fome num beco qualquer de Londres. E ela podia ganhar uma coisinha de sorte. Muitas vezes, a generosidade do patrão era pagar uma pensão de miséria para a moça assumir da cidade e nunca mais mencionar o nome da família. Era o suborno da sobrevivência. E não ache que as patroas eram aliadas, tá? A madame da casa era muitas vezes a primeira a chutar a criada grávida para fora. Normalmente não por ciúmes do marido, tá? Mas para limpar a sujeira moral da própria mansão, manter a fachada de família perfeita, exigia que qualquer rastro de abuso fosse varrido para baixo do tapete de lã persa. O corpo da mulher pobre era o terreno onde a aristocracia despejava o seu lixo biológico sem medo de ser punida. Inclusive, existiam registros de criadas que tentaram abortar usando métodos desesperadores nos porões, com medo de perderem o único teto que tinham sob a cabeça. Enquanto a alta sociedade discutia qual debutante tinha o maior dote, as mulheres do andar de baixo discutiam como esconder um estupro para não morrerem de fome. É esse o romance que a estética pastel de Bridgerton não te mostra. Mas aí você me pergunta, por que raios alguém aceitava entrar nesse moedor de carne? Porque as garotas vinham do campo aos bandos para serem humilhadas em Londres. Porque o sistema tinha outra arma muito mais eficiente que o chicote, a fome. Para as famílias pobres da era de Bridgerton, a regencial, mandar uma filha para o serviço doméstico não era uma escolha de carreira, era estratégia de sobrevivência brutal.
Ou a menina ia ser infraestrutura humana na cidade, ou ela ia definhar no trabalho agrícola pesado, ou pior, encarar as chaminés das fábricas da Revolução Industrial, onde as crianças morriam antes de completar 15 anos. O serviço doméstico era vendido como o menor mal. O sistema oferecia o que a miséria não dava: um teto que não vazava, mesmo que fosse no sótão, uma roupa que não era trapo e 3 refeições ao dia, mesmo que fossem só as sobras frias do jantar dos patrões. O preço, sua liberdade total e irrestrita. Os patrões ainda achavam que estavam fazendo um favor para a humanidade ao dar emprego para esses pobres coitados. Eles falavam disso nos clubes, como se fossem santos filantropos. Vejam como eu sou bom, eu sustento 20 famílias na minha mansão. Mentira! Eles sustentavam o próprio ego e o próprio conforto, pagando salários que eram piada de mau gosto. O salário de uma criada de cozinha mal dava para comprar um par de sapatos novos por ano. A maior parte do pagamento era na espécie, moradia e comida. Ou seja, o sistema prendia você fisicamente à casa. Se você quisesse pedir demissão, você não tinha poupança, não tinha para onde ir, não tinha como comer. Era um sequestro econômico com aquele verniz de elegância. Além disso, a rotatividade era altíssima, mas a fila na porta de serviço era infinita. Se uma criada reclamasse do abuso, se um lacaio se cansasse de ficar de pé, tinha 1000 outros esperando na calçada, desesperados por um pedaço de pão. O sistema tratava as pessoas como peças de reposição altamente descartáveis. Quebrou o braço carregando carvão? Rua. Ficou doente com o mofo do porão? Rua. Ficou velha e lenta demais para servir o chá? Rua. A aristocracia britânica não tinha previdência, não tinha gratidão e não tinha memória. O criado era útil enquanto o corpo funcionava. Depois disso, ele era lixo orgânico que o sistema cuspia de volta para a sarjeta. Muitos criados, inclusive, fugiam no meio da noite, deixando para trás os poucos pertences que tinham, só para não terem que encarar mais um dia de humilhação. Mas fugir também era um risco de morte. Sem a carta de recomendação, você era um pária. Ninguém mais te contratava. O sistema de referências era a coleira invisível, que garantia que mesmo você odiando cada segundo naquela casa, você baixasse a cabeça e continuasse polindo a prata. A aristocracia detinha o monopólio da sua reputação. Se eles decidissem que você era um mau elemento, a sua vida profissional acabava bem antes de começar. E é por isso que quando você olha para a tela e vê todo mundo sorrindo, você precisa lembrar que aquele sorriso é só possível porque tem alguém chorando no escuro da despensa. A elegância de Bridgerton é um crime de classe que a gente assiste achando bonito. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, se torna membro para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Um beijo grande!